Seguindo em frente com a nossa programação, o nosso próximo tema é geotecnologias aplicadas à gestão ambiental no planejamento do setor elétrico, empresa de pesquisa energética. Tenho a honra de convidar Hermânio de Moraes, superintendente adjunto de meio ambiente da EPE, ao qual eu já tenho bastante contato, normalmente por e-mail, mas temos o prazer de tê-lo aqui, então seja bem-vindo, Hermânio, fique à vontade. Primeiro gostaria de agradecer ao Luiz pelo convite e agradecer também a presença de todos que estão aqui. A ideia da minha apresentação é trazer um pouquinho do que a gente faz lá dentro da nossa Superintendência de Meio Ambiente e tentar contextualizar isso um pouco a partir do uso das geotecnologias que a gente utiliza. Meu nome é Hermânio, eu sou geógrafo de formação, trabalho na empresa de pesquisa energética dentro da Superintendência de Meio Ambiente, onde eu ocupo atualmente o cargo de superintendente adjunto. Não está dando muito certo. O roteiro da apresentação que eu trouxe aqui para vocês hoje, basicamente, vai falar um pouquinho dos projetos que a gente trabalha lá na Superintendência de Meio Ambiente e falar um pouquinho também sobre geotecnologias recentes, né, que é o nosso WebMap e o ciclo corporativo. E lá no finalzinho também vou tentar trazer um pouquinho dos desafios, né, dentro da nossa superintendência, dentro da nossa empresa, para implantação aí desses dois desculpa, estou acostumado com empreendimento, dessas duas ferramentas, né, o WebMap e o ciclo corporativo. Bom, acho que, conversando com vocês aqui, eu tenho basicamente dois objetivos. Tá? O primeiro objetivo, dentro do planejamento energético, é explicitar, reforçar a questão da participação da variável ambiental. Isso que eu acho que é uma coisa importante, porque isso é muito comentado, né, que o planejamento energético ele não prescinde, né, da variável ambiental nas suas decisões. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês disso e também falar um pouquinho das geotecnologias que são utilizadas nessas análises que a gente elabora, que a gente executa para o planejamento energético. Tá? Vou começar, então, com a parte de hidroeletricidade, a parte que eu tenho mais familiaridade, né? Eu trabalho há 10 anos lá dentro da EPE. Na verdade, eu vou começar falando um pouquinho sobre a EPE. Né? O primeiro, se você puder ir para o slide posterior. Pode avançar mais um pouquinho, são só algumas observações sobre a EPE. A EPE é uma empresa bem recente, né? Ela é ligada, é uma vinculada do Ministério de Minas e Energia, é uma empresa formada em 2004. Eu entrei lá, ingressei em 2006, né? E a principal função da EPE é elaborar, na realidade, estudos, né, para o Ministério do Planejamento, para o Ministério de Minas e Energia, para que ele possa determinar as políticas, as diretrizes lá do planejamento do setor energético. Só para vocês entenderem um pouquinho como é que é o posicionamento institucional da EPE dentro do Ministério de Minas e Energia, a gente é uma empresa pública mais ou menos na mesma condição da CPRM. Tá ok? Esse quadro eu acho sempre importante falar um pouquinho dele, porque as pessoas desconhecem como é que é feito o planejamento energético no país, boa parte das pessoas, né? E ele também ajuda a posicionar ali a EPE dentro desse organograma. O grande órgão responsável pela formulação das políticas e diretrizes do planejamento é o CNPE, né? Conselho Nacional de Política Energética, e embaixo dele, na realidade, o nosso ministro, o ministro de Minas e Energia, se eu não me engano, é quem preside o CNPE, está o Ministério fazendo o desenho político e o planejamento energético. Né? E abaixo do Ministério tem o CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que basicamente faz os estudos, né, e as análises para a continuidade de segurança e suprimento energético. A EPE, num outro lado, que auxilia, na realidade, com os estudos de planejamento. E a ANEEL, a ANP, que são agências reguladoras, o Operador Nacional do Sistema, e a CCE, que é a Câmara de Comercialização, que vocês devem ouvir aí bastante quando se trata de leilão de venda de energia nova. Tá?
Bom, entrando agora, então, especificamente dentro dos estudos realizados lá dentro da EPE e o uso de tecnologias, eu vou falar dos estudos, apresentar alguns exemplos e no final eu faço um resumo pequeno, breve, na realidade, das geotecnologias, mas é só para explicar, porque boa parte das pessoas não tem conhecimento do tipo de estudo que a gente desenvolve, que a gente elabora dentro da área da Superintendência do Meio Ambiente. A EPE realizou, nos últimos 10 anos, 7 estudos de inventário, 6 estudos de AIA. Vou explicar depois o que é uma AIA, o que é uma avaliação ambiental integrada. Vou explicar também o que é um estudo de inventário. Mas eu gosto sempre de apresentar esse mapa, porque ele dá uma dimensão da extensão dos estudos executados pela EPE. Né? Quando a gente fala em 7 estudos, na realidade a gente está falando basicamente aí 1/6, 1/8 da área do país, né? Eu trouxe uma espécie de pictograma, na realidade é um fluxo, né, do estudo de inventário. O estudo de inventário é o estudo inicial, é o primeiro estudo que é realizado para determinação do potencial hidrelétrico de uma bacia hidrográfica, né? Só pelos componentes desse estudo, se vocês puderem reparar ali, na parte de aspectos socioambientais, mesmo na parte de engenharia, dá para entender que trata-se, na realidade, de um estudo geograficamente explícito, ou seja, um estudo que ele é impossível de ser executado sem geotecnologias, sem apoio de ferramentas de geoprocessamento. Tá? Só abrir um espaçozinho para falar rapidamente, eu vou falar de estudos de inventário, vou falar de viabilidade. Todos esses 2 estudos, na realidade, eles têm uma contraparte, né, uma contrapartida da parte de engenharia, onde são realizados estudos de cartografia, hidrometeorologia, geotecnia e geologia, e todos eles também lançam mão de ferramentas de geoprocessamento e geotecnologias. Naturalmente, não vou estar falando dessa parte, vou me ater aqui à parte de meio ambiente, mas existe também essa contrapartida da parte de engenharia, né, esses estudos correlatos da parte de engenharia, que são executados também com o apoio de geoprocessamento e de geotecnologias. Pode passar adiante, era só para o pessoal se situar, na realidade, sobre o estudo de inventário. A avaliação ambiental estratégica ela é um estudo, na realidade, que é um estudo setorial. Né, o nome completo dela seria Avaliação Ambiental Estratégica de Empreendimentos Hidrelétricos, né, existentes e planejados numa bacia hidrográfica. Né. Ela foi incorporada ao Manual do Inventário. Vou só parar um pouquinho para falar uma outra coisa. Eu falei de inventário, já antecipei alguma coisa de estudo de viabilidade, né, que é o EIA-RIMA. Vou falar um pouquinho também dos estudos de planejamento da transmissão. Todos esses estudos eles partem de um termo de referência. No caso do manual de inventário, ele parte de um manual de referência também que é editado pelo Ministério. Todos esses estudos, seja o EIA-RIMA, ou o manual de inventário, ou mesmo os estudos de transmissão, eles possuem no seu termo de referência, ou nos seus manuais, vamos dizer assim, um capítulo específico dedicado à questão de não de geotecnologias, mas de geoprocessamento, onde são estabelecidos parâmetros, né, são estabelecidos como é que essa base tem que ser organizada. Então, em todos eles já há fugiu a palavra, mas já essa ideia de que da necessidade de geoprocessamento e de ter os dados de geoprocessamento organizados. Tá? Esse fluxo também é só para demonstrar como é que é feita a integração entre a avaliação ambiental integrada e o estudo de inventário. Se você puder passar ele, Alexandre. Bom, conforme eu tinha falado para vocês, ao final de cada etapa, eu vou tentar trazer um pouquinho, né, da utilização de geoprocessamento, geotecnologia em cada um dos estudos. No caso dos estudos de inventário e de AI, de avaliação ambiental integrada, desde o início, né, logo na preparação dos serviços de campo e da programação dos estudos básicos, a gente já tem uma carga muito grande em relação aos aplicativos de geoprocessamento e também na questão de interpretação de imagens, né. Isso é continuado dentro do diagnóstico socioambiental e nas etapas assim mais avançadas dos estudos de inventário e de AI, né, que é a avaliação de impactos, análise de sensibilidade e elaboração de cenários. Na elaboração de cenários, especificamente, a gente lança mão de diversas ferramentas de geoprocessamento,
porque são feitas diversas simulações que, sem a utilização da ferramenta de geoprocessamento, ficaria praticamente impossível de serem elaboradas. Pode passar na sequência, porque os 3 próximos slides é só para demonstrar, na realidade, um exercício, né? Uma simulação da elaboração de um mapa. Pode voltar uma. Da elaboração de um mapa de sensibilidade ambiental da parte do meio físico e ecossistemas terrestres. Pode avançar. Na parte de estudos de viabilidade, né, estudo de viabilidade técnica e econômica é o nome dado junto à ANEEL para viabilização de um empreendimento hidrelétrico, né? A contrapartida dele, vocês têm mais conhecimento, do lado ambiental, é o estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA. Ele é sempre elaborado em conjunto com esse EVTE, com esse estudo de viabilidade técnica e econômica, e ele lança a mão também de muito ferramental de geotecnologias, né? Pode ir mais onde? Eu tentei aqui também fazer um fluxo, né, da condução de estudo de impacto ambiental, de EIA-RIMA, e em todos eles, claro, a emissão de LP não, porque a emissão de LP é a letra fria, né? E no parecer técnico também do órgão licenciador não, mas em todos os outros a gente tem um auxílio grande, uma necessidade grande de utilizar geotecnologias, né, para o cumprimento dessas etapas. Essa é uma etapa bastante interessante, importante, na realidade, do estudo de EIA-RIMA, que é a determinação do afetamento, né, do atingimento das propriedades rurais, no caso da implantação de um reservatório de uma usina hidrelétrica. Isso é muito importante, porque já se falou aqui em mitigação e compensação, é baseado, na realidade, nessa sobreposição de mapa, nessa álgebra de mapas, que a gente vai poder determinar ou relocação de pessoas, ou compensação, ou processo indenizatório, né? Esse mapa é bem recente, eu trouxe ele porque eu achei que é uma experiência interessante. E aí, só recuperando um pouquinho, eu falei para vocês da necessidade do estudo de impacto ambiental para o licenciamento de empreendimentos. Estou me referindo aqui especificamente ao empreendimento hidrelétrico, mas para qualquer empreendimento que cause impacto, a necessidade de licenciamento. E uma das coisas que a gente tem, se vê condicionado a realizar, estando próximo tanto de terras quilombolas quanto de terras indígenas, é o estudo do componente quilombola ou o estudo do componente indígena. Esse mapa é um mapa de um estudo de componente indígena, de uma usina que a gente está desenvolvendo, o estudo de viabilidade, o EIA-RIMA, lá em Mato Grosso, a usina de Castanheira, né? E eu achei interessante trazer isso aí como informação, porque a gente está produzindo agora esses etnomapas digitais. Cada bolinha daquela ali é um uso, isso aí é fruto de um trabalho de campo de quase 6 meses, lá com as comunidades em 3 terras indígenas, 4 etnias e diversas aldeias. E isso aí é fruto, na realidade, desse trabalho de campo, com os nossos profissionais, com os profissionais da consultoria contratada e com os próprios indígenas de indicação de uso dentro dessa terra indígena, que é uma das 3 que estão contempladas no nosso estudo do componente indígena. Isso aí reflete um pouquinho aquele fluxograma que eu mostrei para vocês, né, da utilização das tecnologias de geoprocessamento, das geotecnologias para a elaboração do estudo. Da mesma forma que nos estudos de inventário, a gente começa com a parte de interpretação e classificação de imagens, já para produzir, na realidade, toda a base, né, para ir a campo, né? E aí a gente continua. Eu destaquei ali, basicamente, o maior uso que a gente tem de geotecnologia, de geoprocessamento, é na análise espacial, é na sobreposição de mapas, né? E no caso do específico, né, do estudo de impacto ambiental, a definição de áreas de influência, que é uma coisa que é, na realidade, uma etapa bastante importante. Eu vou correr um pouquinho, porque eu acho que eu já estou um pouco atrasado. Também no planejamento da rede básica de linhas de transmissão, a gente tem também bastante utilização do ferramental de geotecnologias, de geoprocessamento. Você pode avançar só um pouquinho? Bom, só falando um pouquinho do que é o planejamento da rede básica. A rede básica de transmissão, para quem não sabe, é toda a rede de transmissão de energia elétrica
com tensão igual ou superior a 230 kV. Tá? Abaixo disso a gente chama de rede de distribuição, e aí é planejado localmente, né, regionalmente, mas o planejamento da rede de transmissão, tudo aquilo igual acima de 230 kV, é feito na EPE, né, lá temos uma superintendência de estudos de transmissão, e os estudos são feitos com o apoio da nossa superintendência de meio ambiente. Né. O primeiro estudo, que é o relatório R1, ele basicamente vai definir corredores de passagem e locais, né, para a implantação das subestações da rede básica de transmissão, e ele tem um forte componente de meio ambiente e, por consequência, também um forte componente de uso de geotecnologia. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre a utilização do geoprocessamento na elaboração desses estudos, e também o estudo de R3, esse sim, ele é exclusivamente de meio ambiente, ele é um detalhamento daquilo que é feito no R1. No R1 você define o corredor de passagem, e no R3 você vai definir o traçado dessa linha de transmissão ou o posicionamento dessa subestação que vai passar a integrar a rede básica de transmissão. Recentemente, né, até por conta da gente ter muitas linhas de transmissão chegando aos centros urbanos, chegando às áreas metropolitanas, também está sendo incorporado o relatório R5, que é o relatório de custo fundiário, que é um outro relatório também onde tem uma forte aplicação aí de geoprocessamento. O relatório R1 já tinha falado para vocês um pouquinho do que se trata, né? São estudadas alternativas de corredores, são elaboradas alternativas com base em critérios técnico-econômicos e socioambientais, e ao final é escolhida a alternativa de corredor do ponto de vista técnico-econômico e socioambiental. Tudo isso com apoio aí do geoprocessamento. Todos esses aspectos eles são mapeados, né, e são utilizados na definição, na realidade, desses corredores. É um trabalho bastante extenso, né, porque num país gigante como o Brasil, vocês podem imaginar que a gente trata de rede de transmissão, de linhas de transmissão, na realidade, que vão desde 10 quilômetros até linhas de 2.500 quilômetros, que é o caso da linha de Xingu, Terminal Rio, que não por acaso é a maior linha de transmissão do mundo, né? É o chamado Bipolo Xingu Terminal Rio. Aqui é só um exemplo, na realidade, de como é que é executado as alternativas, ou como é que é feito a escolha das alternativas, baseado nos critérios socioambientais e nas interferências, né, com unidades de conservação, com terras indígenas, com terras quilombolas. Pode passar. E aqui são algumas figuras, na realidade, que eu extraí de um relatório R1, só para vocês terem uma ideia. Né? A gente começa lá em cima seccionando trechos desse corredor, fazendo a composição de mapas, né? A segunda figura ali, em relação às interferências. Uma outra interferência importante é a localização de aeródromos, isso é muito importante para a questão de implantação de linhas de transmissão. E também fazendo uma contraposição dessas áreas ou desses corredores escolhidos com a rede existente e com a rede planejada, né? Gerando uma figura indicativa, que é aquela que está ampliada ali no canto superior direito. Aqui é só mais um exemplo, na realidade, que você pode ter alternativas de conexão ligando, na realidade, pontos diferentes. Isso também é feito dentro da elaboração do relatório de R1. Pode ir. Bom, eu falei para vocês sobre o relatório R3, né? O relatório R3 ele é um aprofundamento daquilo que foi feito no estudo de R1, enquanto lá eu estava considerando a seleção de um corredor de passagem da linha. Aqui eu estou tratando da definição da diretriz dessa linha, o traçado dessa linha, ou a localização específica do ponto da subestação. Uma das etapas do estudo de R3, eu comentei aqui antes em uma das apresentações, sobre o uso de drone. A gente está tentando, na realidade, um projeto piloto com a Universidade Estadual de Santa Catarina para substituir uma etapa do processo da R3, a primeira etapa, na realidade, que é a parte do trabalho de campo, onde você ou faz um sobrevoo, que pode ser
por avião ou por helicóptero, ou faz uma inspeção terrestre utilizando o carro, né? E hoje a gente está tentando aí ter uma alternativa que seria o uso de drone para substituir isso. Pode ir lá, por favor. Esse aqui é só um exemplo, na realidade, do mapeamento. Esse é um mapa de sensibilidade da região. Não vou detalhar, mas ele é totalmente feito dentro do ArcGIS a partir de álgebra de mapas. Tá? Já falei um pouco, né, enquanto estava transcorrendo aí dos estudos de transmissão, mas a principal utilização, né, a principal técnica é de análise espacial, interpretação visual, e aí eu estou falando de Google Earth ou de imagens contratadas para esse estudo, né, compradas para esse estudo, o georreferenciamento de empreendimento e a identificação e mapeamento de áreas sensíveis, que precisa se dar basicamente pela sobreposição, pela álgebra de mapas. Uma outra aplicação, um outro estudo, na realidade, realizado pela EPE, com participação forte lá da área de meio ambiente, são os planos decenais de expansão. É um plano que ele é editado anualmente, indicando o horizonte, a expansão, na realidade, da energia, né, ao longo de 10 anos. E o plano de longo prazo, a gente tem um lançado, que foi o 2030, e agora está em elaboração o plano de longo prazo 2050. Dentro do plano decenal, e também a gente vai olhar depois um pouquinho do plano de longo prazo, do PNE, né? A gente tem basicamente dois conjuntos de análise, uma análise associada à questão do petróleo, não vou me alongar muito nela, porque acho que a próxima apresentação vai falar um pouco disso, e a outra é de energia elétrica, né? Então, é só para... Também não vou ler o que está escrito, ele ficar lendo o que está na apresentação, mas o importante ali na questão da metodologia, que é onde é utilizado as ferramentas de geoprocessamento, é a verificação e sobreposição, né, das unidades produtivas, e aí são campos, ou blocos, né, com áreas de relevância socioambiental, unidade de conservação, terras indígenas. Isso tem toda uma metodologia, tem um sistema de categorização, se você puder passar próximo slide, dentro daquela questão do fluxo, né, que eu falei. Esse é mais ou menos o fluxo de identificação do grau de sensibilidade dessas unidades produtivas para a indicação do prazo de licenciamento e a possibilidade de operação e exploração dessas unidades. Não vou também me alongar, mas isso também isso é como se fosse uma função, né? E ela é toda executada dentro do ambiente de geoprocessamento. Aí uma sequência, você pode passar vários, né? Você tem as unidades de conservação e as unidades produtivas. Pode passar, por favor. As zonas de amortecimento das unidades de conservação. Pode passar. As terras indígenas. O entorno das terras indígenas. As APCBs, as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, que para a gente também é importante, porque ela dá um indicativo, embora não exista uma previsão legal de evitação dessas áreas prioritárias, ela dá uma indicação. Se você for pensar que você vai explorar um bloco daqui a 10 anos, ele pode estar muito próximo de uma área indicada, por exemplo, para a criação de uma unidade de proteção integral. Isso, de uma certa forma, inviabilizaria o empreendimento. Então, é mais um tema que a gente utiliza, que a gente acha importante nessa álgebra de mapas. Pode passar mais um e mais outro, né? Então, aí é o resultado, né? Esses são os blocos. Isso aí está ligado ao PDE 2025, 2024, não lembro muito bem. Mas esse seria o resultado da classificação da complexidade do licenciamento baseado naquela álgebra de mapa, de proximidades ali. Tá? Os blocos indicados em vermelho são os blocos de alta, está pequenininho ali, por isso que eu estou falando, de alta complexidade. Então são blocos que, pela nossa metodologia de operação, de licenciamento bastante complicado, e de operação mais num prazo mais adiante, né, num ponto mais adiante do horizonte. Aqui só está, na realidade, resumindo as coisas que eu falei em relação a esse planejamento da parte do plano do licenciamento ambiental das unidades produtivas. Então, pode ir adiante, por favor.
Da mesma forma que a gente faz isso para as unidades produtivas na área de petróleo, isso também é utilizado para todas as outras fontes de energia. Tá? Esses mapeamentos são realizados para a fonte eólica, para a fonte solar, para a biomassa. Aí pode... Essa figura, na realidade, resume um pouquinho do que é do trabalho que é executado na avaliação ambiental integrada dentro do Plano Decenal de Energia, do ponto de vista ambiental. Tem aqui uma outra informação, que é a questão de emissões de GE, né? Mas essa não é, vamos dizer assim, geograficamente explícita. Né? Pode passar. Aqui são 2 exemplos, ali é só para quem não tem familiaridade, na realidade, com o Plano Decenal de Energia. Aquilo ali é um resumo, na realidade, a partir dos nossos mapas, a partir das nossas discussões e das análises, dos empreendimentos. As linhas de transmissão em azul e os empreendimentos ali representados por pontos. Isso aí é o que se tem de expansão no setor de energia para os próximos 10 anos. Isso aí é do PDE 2025. E aqui é só uma representação de forma pictórica, na realidade, da concentração das fontes e os problemas ambientais associados a elas em cada uma das regiões brasileiras. No PNE, que é o plano de longo prazo, basicamente é feito simulações muito próximas, estudos e análises muito próximas daquilo que é feito no plano decenal, só que com uma quantidade muito maior de empreendimentos. Né? Quando a gente trata, por exemplo, na questão da hidroeletricidade no plano decenal, a gente está falando de um conjunto restrito aí de 10, 15 usinas, às vezes 20, dependendo do plano. Quando a gente trata do horizonte de longo prazo, do PNE, a gente está falando de um conjunto, às vezes, de 400, 500 usinas planejadas no país inteiro. Então, basicamente, são as mesmas análises que são feitas ao longo do PDE, mas potencializada aí pela questão do número muito grande, muito ampliado de empreendimentos. Né? Passando bem rápido também, o plano decenal de expansão da malha de transporte dutoviário, talvez o pessoal do petróleo talvez vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas também tem a contrapartida, que é a análise socioambiental. Você pode passar, por favor. Basicamente é um estudo muito parecido lá com a parte de linhas de transmissão, que é a escolha da melhor rota, do melhor corredor, na realidade, para a implantação de um gasoduto, de um oleoduto que seja. A avaliação ambiental de áreas sedimentares, pode passar, por favor. Pode. Aí, está ótimo, tá bom. Esse é um estudo novo que a gente... É uma portaria nova, ele foi instituído a partir de uma portaria nova, né, interministerial, de 2012. Basicamente, um estudo interdisciplinar que servirá de subsídio ao planejamento estratégico de políticas públicas. Vocês podem ler isso aí, que na realidade, da seguinte forma: ele é um estudo que antecede os leilões, né, o que a gente chama de rodadas. E a ideia, na realidade, é ter um subsídio ambiental da parte de meio ambiente, socioambiental, para o planejamento dessas rodadas aí de licitação da parte de petróleo, né, petróleo e gás. A gente ainda não realizou, a gente está em processo agora de contratação de consultoria. A EPE ela vai ser responsável pela bacia dos Solimões, na parte oeste lá do estado do Amazonas. A gente participa do CTA, que é o Comitê de Acompanhamento também da bacia de Sergipe e Alagoas, mas são estudos que estão iniciando. Só pelas etapas que estão descritas ali em vermelho, destacadas na realidade em vermelho, vocês já podem ter ideia da necessidade, né? Tem, por exemplo, a elaboração da base hidrodinâmica. Então, vocês já podem ter uma ideia da utilização das ferramentas de geoprocessamento de geotecnologias envolvidas na execução desse tipo de trabalho. Uma outra atividade importante dentro da nossa Superintendência de Meio Ambiente, executada pela EPE, é a questão da articulação institucional. Pode passar, por favor. A articulação institucional, ela se dá, e isso é uma coisa recente do governo, uma coisa que vem sendo praticada de 2010 para cá. Ela é uma atividade que não tem um produto, a gente gera nota técnica, gera informes internos, mas ela é uma atividade importantíssima, porque é a possibilidade, na realidade, de interlocução, de diálogo entre os ministérios, principalmente entre os ministérios de infraestrutura e meio ambiente. O objetivo dessa articulação e desse tipo de comunicação entre os ministérios
é tentar avaliar os problemas, né, evitar, na realidade, problemas de sobreposição de uso, né, seja para a implantação de projetos de hidrelétrica, seja para a implantação de projetos de assentamento, de criação de novas unidades de conservação, territórios quilombolas e terras indígenas. Pode passar também, que eu já falo rápido. Os principais solicitantes, né, desse tipo de atividade. Aliás, na questão do projeto de assentamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ele é o único ministério que ele tem uma portaria que se obriga a ouvir os outros ministérios para evitar problemas de interferência. Todos os outros ministérios envolvidos ali, aí tem Justiça na questão de terras indígenas, Quilombola, que é uma secretaria especial, e os dois últimos ali envolvidos com o Ministério do Meio Ambiente, eles não têm uma portaria obrigatória, que os obriga a intercambiar as informações antes da promulgação ou da homologação de unidades de conservação, terras indígenas ou terra quilombola, né? Isso funciona um pouco como acordo de amigos, mas infelizmente é uma coisa que a gente vê, eu pelo menos pessoalmente vejo como necessário, né, para um planejamento mais integrado aí no país. Pode passar, por favor. Bom, vou passar. Pode pular. Isso, na realidade, era a ideia de trazer o fluxo, né, de como é que é executado. Esse aí eu só vou me ater ali na questão da análise individual de áreas, né, a utilização das ferramentas de geoprocessamento de geotecnologia. Basicamente, a nossa base lá, que ela é toda montada em ArcGIS e a gente utiliza o QuantumGIS também. E em cima de imagem, né, da observação e interpretação de imagens da base do Google Earth. Chama atenção ali para quem tiver interesse, na realidade, em pesquisar ou trabalhar dentro, com dados ou com informações do setor elétrico. A gente recentemente, vou falar um pouquinho mais adiante, implantou lá o nosso WebMap, mas o setor elétrico tem duas outras importantes bases, que é a base do operador, que se chama SINDAT, vocês podem procurar, e a base SIGEL, é muito rica em informações para quem quer trabalhar com dados ou com elementos do setor elétrico. Pode passar também, isso é uma sequência só, na realidade, mostrando como é que é a sequência de análise para a elaboração dessas notas técnicas. Pode ir, por favor. Você tem as áreas de interesse, as áreas propostas ali em vermelho para a implantação de projetos de assentamento rural. A gente faz uma sobreposição, uma composição, na realidade, com um sistema existente. Pode ir. Com o sistema planejado, feito por nós mesmos lá dentro da EPE, pode ir, por favor. E com outras bases, né, com outras informações existentes. Pode dar sequência. Pode ir. E, por último, a gente faz uma análise da parte de interpretação visual baseada aí nas imagens disponíveis, podem ser imagens do Google Earth ou outras bases aí de imagens, para elaborar o nosso relatório e responder lá a questão de possíveis interferências, né, desse projeto pensado para ser implantado com empreendimento do setor elétrico. Por último, gostaria de falar um pouquinho do nosso WebMap. Ele foi colocado no ar ainda esse ano. A gente já está tendo um resultado muito positivo, as pessoas, por enquanto, muito setorial, né, dentro do setor elétrico, mas... pode passar, por favor. Ele reúne, no caso do PDE, do Plano Decenal de Energia, todas as informações espaciais, então elas estão lá, elas podem ser consultadas, podem ser sobrepostas, na realidade, para consulta, para outros tipos de consulta e outros tipos de análise. Aquele ali é o endereço, quem tiver curiosidade de acessar, pode acessar direto também pela página da EPE, tá? EPE.gov.br, vocês conseguem, logo um dos primeiros ícones lá tem o link do WebMap. Pode passar, por favor. A gente agora está começando um processo de implantação do ciclo corporativo na empresa. A gente considera que isso é uma coisa importante, né? Porque a gente lá é formado por diversas diretorias técnicas e diversos superintendentes, onde cada uma vinha tocando a sua base comum, a sua base individual de dados, né? Então a gente está começando um processo agora, com colaboração da empresa inteira, para a gente tentar reunir essas informações num ciclo corporativo. A gente vai, claro, quer manter a individualidade de cada uma das áreas, mas a gente sabe da importância de ter tudo organizado numa única base, porque isso, conforme está destacado ali, auxilia a gestão, né? E esse é um esforço muito grande. A gente vive num país de dimensão continental,
não só os dados do setor elétrico, mas todos os outros dados que a gente trabalha integrando, é de um montante absurdo, né? Pode passar, isso é muito rápido. Pode passar. E aqui são os desafios, né? Algumas coisas que eu trouxe que eu acho que a utilização de geotecnologias, de geoprocessamento pode nos ajudar. Hoje, em relação aos estudos de inventário, né, a gente tem um estudo de inventário, normalmente ele é executado 1, 2, 3 anos no máximo, mas a gente tem um inventário específico lá que a gente não consegue finalizá-lo há quase 10 anos. Não é à toa, a gente não consegue finalizá-lo, porque está numa bacia chamada Bacia Trombetas, no noroeste do Pará, onde 98% da bacia é ocupada por áreas protegidas, seja unidades de conservação federais e estaduais, seja por terras indígenas e quilombolas. Então, isso gera uma dificuldade muito grande de você executar todas as etapas de campo. Então, uma das coisas que a gente se vê hoje na obrigação de discutir é ter uma alternativa, por exemplo, utilizando geotecnologias de sensoriamento remoto, para a gente poder dar completude a esses estudos, né? Já falei um pouquinho da questão de bases de dados geoespaciais, né, as dificuldades que a gente tem para dar consistência, para dar acesso, para compartilhar, na realidade. Isso é um esforço muito grande, mas que a gente pretende desenvolver aí. O nosso SIC corporativo ele tem mais ou menos uma previsão de 2 anos para ser executado. Mas, enfim, é uma tentativa que a gente vai tentar levar a cabo. Pode ir. Mais um. Esse é o último slide. Uma outra questão importante, eu já tinha falado para vocês da questão do R5, o estudo de custos fundiários. A gente tem linhas hoje de transmissão cada vez chegando mais próximas dos centros metropolitanos. E a gente tem muita dificuldade, na realidade, de saber o que tem em termos de infraestrutura de concessão, né? E isso é muito importante quando você pensa no planejamento de linhas subterrâneas em cidades, em centros metropolitanos. Então, a gente está desenvolvendo bancos de dados, fazendo contato, na verdade, fazendo parcerias para ver se a gente consegue, de alguma forma, melhorar essa base de dados. Nos inventários IAI, isso é uma questão recorrente, né, que é reduzir a subjetividade dos parâmetros utilizados nas análises espaciais para análise integrada. Isso é muito fruto da escala que a gente utiliza na elaboração desses estudos de inventário e na elaboração de estudos de IAI. Basicamente, da parte socioambiental, claro que a cartografia, até porque você está trabalhando com arranjos de empreendimento, ela é um pouco mais detalhada. Mas, do ponto de vista ambiental, a gente basicamente trabalha ou com pontos, que são informações que são coletadas em campo, na parte biótica, mesmo na parte física, ou a gente trabalha com uma base de 250 mil, que é mais ou menos uma coisa disponível. Isso é uma escala que não é uma escala adequada para você fazer uma análise. Então, a gente tenta, através das técnicas de geoprocessamento, reduzir, na realidade, essa subjetividade. Nas viabilidades, né, entendidas aí como aqueles estudos de impacto ambiental, hoje a gente tenta uma função, na realidade, vamos dizer assim, uma aptidão do uso de geoprocessamento, de geotecnologias, também um desejo nosso, é que a gente consiga utilizar isso da melhor forma possível para aperfeiçoar a espacialização das áreas de abrangência dos impactos socioambientais. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Okay? Bom, Hermani, parabéns pela apresentação, muito obrigado pelas palavras. Temos alguma pergunta? Hermani, parabéns pela explanação, eu acho que eu estou perguntando em todas, né? Perturbando. Eu trabalhei muito tempo na área de empreendimentos ambientais, principalmente área de petróleo e gás e linhas de transmissão também. E aí, quando eu vi uma apresentação, eu falei, bom, agora é hora de eu perguntar como que é o nível de comunicação com a escala mesmo de município. Porque um dos maiores desafios quando a gente ia fazer a AID, era saber como que era o plano de expansão de área urbana, de área industrial, e se isso estava contemplado no projeto prévio da análise. Se vocês têm esse nível de detalhamento de busca também, porque seria um baita também arcabouço para alimentar a base de vocês. Se estiver alinhado com os planos diretores, com as zonas de expansão, e se os municípios também veem interesse nisso, né? Porque a gente vê que uma área de expansão industrial, se passar uma linha ali, não vai poder ter, dando aqui um exemplo simples do que passou no meu cotidiano da área ambiental. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Só lembrando, Carlos Alberto, que a gente trabalha, quando trabalha no planejamento, né, a gente está trabalhando numa etapa muito inicial. É claro que quando você estiver fazendo o licenciamento ambiental, você não pode, de forma alguma, prescindir, né, de consultar o plano diretor ou de consultar qualquer outra legislação relacionada ao planejamento urbano da cidade, né, por onde você está passando. No planejamento tem algumas dificuldades que a gente pode trazer. Eu falei para você que a gente, por exemplo, planeja a maior linha do mundo. Planeja não, já foi planejado, já entrou em licitação, já está sendo construída, na realidade. Uma linha de 2.500 quilômetros. Uma linha de 2.500 quilômetros, saindo do Pará e chegando no Rio de Janeiro, ela atravessa mais de 100 municípios, né? Então, na fase de planejamento, é muito difícil você recuperar a informação nesse nível, nessa escala que você está colocando. É claro que a gente sempre fica atento para isso, né? A gente corre atrás, aquilo que está disponibilizado na internet, aquilo que é possível no âmbito do R3, quando você faz a inspeção terrestre ou a inspeção aérea, você tem oportunidade, tem o contato com aquela prefeitura, você recupera essa informação e coloca isso dentro do seu estudo. Você utiliza isso como fonte de informação para elaboração, para melhoria desse traçado. Mas não é uma pesquisa extensiva, não, intensiva, vamos dizer assim, não é intensiva. É basicamente aquilo que você consegue ou na internet, ou às vezes até de contato pessoal. Tá? Temos mais alguma? Não? Então, Hermânio, mais uma vez obrigado. Se você quiser dizer mais alguma coisa. Não, é rápido. A gente também esse ano publicou o mapa, né, do PDE 2024, aqui, referência PDE 2024. Eu tenho alguns exemplares, eu vou deixar aqui na frente, quem quiser depois pode pegar uma cópia aqui, tá ok? Era só isso. Obrigado aí, pessoal, aí pela paciência, pelo atraso, né?